Eu não estou escutando assim. Bom dia a todos. Bom dia, o pessoal que está chegando aí. Bom dia, né, Silvia? Tudo bem? Tudo bem, Luana? Vamos aqui, né, receber o pessoal, a Aline, a Lídia, a Natália, Linizinha, Lídiazinha, nossas companheiras de minhas luta. companheirinhas de evangelização de bebês. É, Sejam todos bem-vindos, né, para essa live e trazer um pouquinho da evangelização de bebê, essa experiência, né, de evangelizar bebês, né? Sejam todos bem-vindos. Vai chegando, deixa eu ver mais quem está com a gente aqui. A Aline. Natália, que bom que vocês estão aí para nos fazer companhia nessa conversa, nesse bate-papo. Exatamente, é um bate-papo. Coloquem as suas percepções do assunto, suas dúvidas, o que a gente puder aqui acrescentar, debater. Estamos aqui esse momento, né? Esse momento é um momento de aprendizado, de construção para todos. O nosso áudio está ok, gente? O áudio. Dá um feedback aí para a gente. Estão nos ouvindo bem? Estão aí recebendo a Renata, né? Gente, coloquem também, se possível, a cidade de onde vocês estão vindo, o Centro Espírita, né, para a gente se conhecer, né, e interagir bem, fazer uma interação bem legal, né? E aí, vamos Estamos todos começar? aprendendo, viu, Aline? A Aline colocando aí que temos muito a aprender, estamos todos aprendendo nessa atividade. Então, aí recebemos o feedback, né? Nosso áudio está ok. Vamos iniciar, né, Silva, um pouquinho aí, falar um pouquinho dessa evangelização de bebês, o que é, será que realmente o bebê aprende, como é que ele aprende, né? Quais são as vivências que Isso. estamos tendo, ainda mais nesse momento de pandemia, onde os trabalhos da casa, né, dos centros espíritas tiveram que parar, né, de presencialmente, mas nós temos tido aí relatos, né, de experiências virtual, né, e vamos transmitir para vocês como está ocorrendo. E queremos saber de vocês também, se vocês têm evangelização de bebês no centro espírita que vocês participam, como está ocorrendo, né? Isso. E aí, lembrando, Luana, que essa atividade é uma atividade de formação de evangelizadores da Federação Espírita do Ceará, né, na coordenação da Infância e Juventude. Esse já é bem o quinto encontro que a gente faz, né, nessa perspectiva de formação do evangelizador, né, e agora e a gente vai continuar, né, durante todo esse tempo, a gente vai fazer também o encontrão de evangelizadores, tá? Então, aguardem mais informações que a gente vai estar divulgando aí, as novidades. Ótimo. Tem Né? previsão já de data? Sim, o encontrão vai ser agora em julho, Ótimo. viu? Então, vamos começar aí, né, com o nosso tema. Evangelização de bebês. Será que o bebê aprende? Né? E aí a gente convida vocês a colocarem aí as impressões de vocês, né? A vivência que vocês têm, a percepção que vocês têm dessa atividade, né? Será que o bebê realmente aprende tão pequenininho? Será que aprende? Né? E aí a gente vê, né, assim, como é que surgiu a evangelização de bebês, né? A evangelização surgiu, né, eu costumo dizer que tudo começa, né, com uma visão de mãe, né? Então, então a evangelização de bebês surgiu nessa perspectiva de inquietação, né, de mães, né, que com a gravidez, né, se questionou muito, né?
ligados ao trabalho da evangelização já, né, infantil, se questionando por quê, né? Por que esperar tanto? Porque mais, né, na história da nossa evangelização, as crianças começavam a frequentar a evangelização por volta dos seus 4, 5 anos de idade, né? E essas mães se perguntaram, né? Por quê? Por quê? Se acharam tarde, né? Tarde para iniciar, se dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos traz, que a criança, o bebê, é um espírito imortal e que precisa dessa ambientação, precisa desse acolhimento desde muito cedo. Então, por que esperar ainda que a criança complete 4, 5 anos para se iniciar esse trabalho de educação do espírito? Né? Então, essas mães, né, foi a Cíntia Soares, a Sheila Passos, né, e uma outra pessoa lá do Rio Grande do Sul, que começaram, cada um no seu estado, esse trabalho de pesquisa, de experiências, de vivências com os seus próprios filhos, né, e depois elas se encontraram, né, se encontraram e discutiram, começaram essa reflexão e essa discussão de uma forma mais ampla, né, e daí surgiu esse trabalho, se iniciou esse trabalho de evangelização de bebês. Então, a gente tem como referência para esse trabalho, principalmente aqui para nós, né, do Ceará, a Cíntia Soares e a Sheila Passos, né, elas duas já vieram, inclusive, aqui a Fortaleza, né, elas foram trazidas por alguns evangelizadores também nesse processo de inquietação, mães, com esse processo de inquietação, né, a gente pode citar a Ada Bastos, que se inquietou muito com esse trabalho, foi uma pessoa que procurou, pesquisou bastante, e o Centro Espírita Irmão Leite também, que trouxeram a Sheila Passos aqui, que iniciaram esse trabalho aqui no Ceará, né, em Fortaleza especificamente. E depois a gente trouxe a Cíntia, né, nessa perspectiva de ampliar esse olhar para a evangelização de bebês, né, focando nessa formação de evangelizadores para todo o Estado, né, todo o nosso Estado. E aí, né, a partir dessas inquietações, né, da Cíntia e da Sheila, eles começaram, né, a se questionar, né, porque esse espírito que vem chegando, ele precisava ser acolhido, né, a gente sabe que o espírito traz toda uma bagagem cultural, uma bagagem histórica, de acertos, de erros, e que precisa desse acolhimento, né, a ideia inicial é acolher esse espírito, né, mas aí, e aí, Luana, diga aí. Não, é Diga interessante. aí, o bebê aprende ou não aprende? Esse contexto histórico, né, é bastante interessante, porque quando eu e Lígia, né, iniciamos essa atividade lá no GEG, iniciamos aí no ano de 2014, iríamos iniciar, na verdade, no ano de 2015, mas para sentir já, iniciamos em 2014, em outubro e novembro, só para já sentir um pouquinho, né, como é essa evangelização de bebês, mas realmente a gente foi estudar um pouquinho da evangelização de bebês, né? Foi atrás dessas pessoas, como a Cíntia Soares, a Sheila, né? A Cíntia, ela teve ela, na verdade, produziu materiais, né, que viesse contribuir para que nós, evangelizadores, que também estavam dispostos a evangelizar bebês nessa faixa etária, né, pudesse ter um estudo, a gente foi também atrás de compreender como a criança que se desenvolve nessa fase, né, esse aspecto sensório-motor, da questão de Piaget, entender um pouquinho, né, como é o desenvolvimento da criança, como ela aprende, né, de que forma ela aprende, porque ela aprende. Isso, E isso. realmente entender um pouquinho sobre esse desenvolvimento, como é que ocorre esse desenvolvimento físico, né? Mas também poder compreender também como é que a gente pode estar trazendo aí a evangelização, né? Evangelizar esse bebê, trazendo os aspectos doutrinários, o evangelho, né? Trazendo Deus Pai como Criador, como é que a gente poderia estar
evangelizando os bebês nessa faixa etária. Então, a Cíntia, né, por ser uma pessoa que produziu material, ela também tinha já um grande conhecimento. A Cíntia, ela trabalha com música, é formada em música, e, se eu não me engano, ela tem uma escola de música, né? Então, ela trabalhava já a musicalização nessa faixa etária. Então, ela já sabia muito bem como despertar a criança, né? Trabalhar as atividades com a criança que ela pudesse aprender, de que forma, né? Então, ela pegou já esse conhecimento realmente dela, de como a criança poderia aprender, como ela aprendia, por exemplo, as músicas, né? Como ela tinha esse conhecimento, e trouxe aí, juntou os aspectos doutrinários, né? A doutrina espírita, conhecimentos espíritas, trouxe o Evangelho de Jesus, e surgiu aí essa evangelização de bebês. E a gente sabe que quando é algo da espiritualidade, né? É soprado em vários cantos, como surgiu em Goiás, né? Com a Cíntia, e também com a Sheila Passos. E hoje a gente vê em todo o Brasil já com esse trabalho de evangelização de bebês, e fora também do Brasil, né? A gente vê já também já muitos países que estão com esse trabalho, despertando, né, para esse trabalho, a importância, né, vendo o quanto é importante ter esse trabalho dentro do centro espírita. Isso mesmo, Luana. E aí a gente tomou por base para essa formação de hoje, né, algumas obras da Cíntia Soares, né? A Luana pode mostrar aí, depois os livros dela, né? A gente tomou por base esse material aí dela, como referência, né? Tem evangelização. É o primeiro. Isso. Foi o primeiro livro dela, que ela escreveu, né, a Cíntia. Aí ela traz no final algumas experiências das aulas, né? Mas ela diz que a pessoa segue de acordo com a necessidade de cada centro espírita, né? São indicações, mas só para a pessoa ter um norte, né? Mas não quer que a pessoa siga o plano de aula, porque a evangelização vai de acordo com cada necessidade daquela sala, né? Daqueles espíritos que estão ali. Isso. Muito bem. Aí tem segundo. Desculpa. Pode falar. O segundo, que foi esse aqui, A Arte de Educar. E o último, né, que ela também escreveu, que é A Gênese do Bebê. São livros excelentes. Para quem quer trabalhar, né, na evangelização de bebês, realmente se faz muito necessário estudar um pouquinho, somente elas que vêm desde o início, né, que tem esse conhecimento, apropriação, né? Isso. Então, e nesse último livro aí que a Cíntia lançou, né, acho que por uma necessidade, assim, até de questionamentos que surgiram dentro do movimento espírita, esse questionamento, o bebê aprende? Será que não é muito cedo para levá-lo para o centro espírita, né? A partir desses questionamentos que foram feitos no movimento espírita, a Cíntia se preocupou de lançar esse último livro dele, A Gênese do Bebê, que ela vai retratar exatamente como o bebê aprende, e ampliando esse olhar, né, ela trazendo referências também dentro da própria ciência, né? Então, ela traz aí relatos, nesse livro aí da Gênese Bebê, ela traz relatos das neurociências, a posição da psicologia cognitiva, que demonstram, sim, que o bebê aprende, né? Claro, ele vai, isso é passo a passo, isso é processual, né? E espiritualmente, a gente tem falas, né, de espíritos como Emmanuel, que coloca, né, que a criança, ela precisa ser colocada, né, dentro desse universo, dessa formação, desde muito cedo, né, o próprio Kardec, né, ressalta isso, e lembrando sempre, né, que essa aprendizagem, ela se dá pela estimulação, são estímulos, são estimulações que são realizadas para o bebê, e ele vai aprendendo, ele vai reconhecendo, né, o mundo que o cerca, a mensagem que é trazida para ele, certo? Então, o espírito, o bebê, ele aprende sim, né, e quem tiver oportunidade de observar, de ver, tem um vídeo muito interessante, o início da vida, né, que eles colocam, são vários, bem dentro dessa linha que a Cíntia, inclusive cita ele no livro, A Gênese de Bebê, e vai colocando, né, a importância dessa interação. O bebê aprende por interação,
né? E na infância, na primeira infância, né, onde estão onde acontece, onde o aprendizado se dá de uma forma, numa velocidade muito grande, né, onde são produzidas aí as ligações dos neurônios, as sinapses, né, que se dá a aprendizagem, e onde que coincide também com a formação dessa estrutura do cérebro do bebê, né? Então, se percebe, enquanto as estruturas estão lá se formando, o bebê, o espírito, no caso, né, ele está mais solto da matéria, né, ele ainda está um pouco mais solto, né, tem um pouco do animismo, então ele tem mais facilidade de compreender a mensagem que é passada, né, a mensagem de Jesus, no caso, que é um dos objetivos da evangelização de bebê. A evangelização de bebês, ela tem esse propósito, né, de estimular, de apresentar Jesus, como a Luana colocou aí, de apresentar Jesus, né, de acolher esse espírito que vem chegando, de fortalecer os laços afetivos, né, entre os familiares, né, com as questões, de fortalecer esse espírito para que ele consiga, né, consiga vencer as suas dificuldades, as suas limitações, e ele consiga sempre ter essa esperança de se melhorar. Não é isso, Luana? Exatamente. O objetivo, assim, geral mesmo da evangelização de bebês, né, realmente é promover e incentivar aí desde cedo essa formação moral, né, daquele bebê, trazendo os aspectos da doutrina espírita, né, trazendo os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, trazendo Deus Pai como Criador. Então, como você disse, é possível, sim, o bebê aprender. Ele é possível aprender através de, como você citou, Emmanuel, né, que diz que a criança de 0 a 7 anos, ela está mais suscetível ao aprendizado, porque o espírito dela ainda não está interligado totalmente à matéria orgânica, né? Então, ele tem muito mais laço com o lado espiritual. Então, nessa fase é possível estar mudando o pensamento, o sentimento, né, que aquele espírito reencarnado traz, né? Então, é possível, desde esse momento de bebê, trabalhar esse processo, né, do pensamento, dos sentimentos, trabalhar as emoções do bebê. Como você citou, esse trabalho é feito através da estimulação sensorial, através do sentir, através das emoções. A gente busca muito trabalhar as emoções para marcar através das vivências, né, que é feito na evangelização de bebês, para que esse bebê possa sentir essas emoções e possa ficar arquivado na memória espiritual do bebê. Não, isso ele vai aprendendo dessa forma, né, de estimulações sensoriais, com estímulos sensoriais, através do afeto, né, que deve ser fundamental também essa troca do afeto, esse estímulo, incentivar o afeto dos pais para com aquele bebê, que a gente sabe que aquele espírito está naquela família, não é por acaso, né? Existe um planejamento reencarnatório daquele bebê ter reencarnado naquela família. Então, tudo isso é trabalhado na evangelização de bebês, né? E a criança, ela vai aprendendo e nós vamos estimulando os pais também. A presença dos pais nesse processo da evangelização é fundamental, né? Porque a gente procura também incentivar os pais a estar buscando esse compromisso, né? Assumir esse compromisso mesmo de educação moral com aquele ser, né? Buscar também estar incentivando essa troca de afetos, dos laços afetivos entre ambos, né? Que a gente sabe que são espíritos que estão ali, não é por acaso, que aquele espírito tem as suas inseguranças, tem os seus medos. Então, preciso estar estimulando esse lado afetivo, essa troca de carinho, de afeto entre ambos, né? Porque a gente sabe, às vezes, muitas vezes, os pais não recebeu isso na infância, não recebeu isso na adolescência, e pode ser que ele reproduza isso também, não tenha muito, ligue muito para isso, né? Então, desde cedo, a gente já estimula na evangelização de bebê esse afeto, né? Essa troca de afeto entre ambos. É importante também os pais na evangelização dos bebês, porque eles passam a entender melhor os seus filhos. Assim como nós, evangelizadores, tem um olhar sensível, uma escuta sensível para aquele bebê, porque a gente sabe que aquele é um bebê, um espírito milenar, né, que tem as suas características,
a gente também busca fazer que o pai também, os pais, né, veja esse olhar sensível para o seu filho, para atender às necessidades reais daquele filho. É interessante. Isso. Luana, vamos ver aqui o que é que o povo respondeu aí, né? Será que o bebê aprende? Vamos ver aí. Aline, tem uma da Aline que fala lá do Maracanã 1, né? Não estou conseguindo. Deixa eu colocar aqui, só um momento. E a Aline, né? A gente é muito conteudista e acha que só aprende quem consegue reproduzir o conteúdo aprendido, mas o aprendizado tem outros níveis, é isso mesmo, Aline, né? Exatamente. A gente... E no bebê, a gente, como a Luana falou aí, no bebê, a questão é a afetividade, né? O bebê, ele vai criando, ele precisa, na verdade, é uma necessidade do espírito que reencarna, ele precisa estabelecer outros vínculos, ele precisa renovar, né? Ele precisa criar uma memória, como diz a Luana aí, uma memória afetiva, né? Que garanta essa segurança para ele seguir na programação espiritual dele. Não é isso, Luana? Exatamente. E aí, falando desse aprendizado, a gente falou do aspecto espiritual, né, que o Emmanuel traz, também tem um aspecto material, né, que, por exemplo, você estava falando do cérebro, né, o cérebro da criança, ela cresce 3 vezes de tamanho nessa faixa etária de bebê, a questão das conexões neurológicas, né, ocorre muito mais. E também o bebê, ele já nasce com um sistema, posso dizer assim, é o sistema límbico ou cérebro emocional. Então, essa parte do cérebro, que é ligada às emoções, os sentimentos, já nasce pronto. Então, é por isso que a evangelização de bebê trabalha tanto com isso, né? Com a ludicidade, com o lado sensorial, porque o bebê vai aprendendo dessa forma, né? Através do lado emocional, podemos dizer assim. Tem uma mensagem da Renata Justa também aí. Ela fala, certamente temos que começar antes dos 6 anos. Está mais para trás. Acho que eu passei. Renata, é? Renata. Aqui. Bom, temos um grupo chamado Mães, conscientes em uma célula do SEGE, em uma comunidade na Pavuna. Trabalhamos com a orientação dos cuidados com a geração de um bebê desde antes da concepção até os 3 anos, adotando temas dos cuidados físicos e de evangelização mãe-bebê. É isso mesmo, né? Inclusive, a Sheila Passos tem um trabalho, né, que já antecede a evangelização ao bebê, né? Ela faz um trabalho de evangelização no ventre, né? Desde o início, inclusive, a Lídia tem um comentário a respeito disso aí no chat também, né, colocando dessa importância, né, desse vínculo, desse trabalhar a afetividade, desde antes até do bebê nascer, né, no ventre ainda, né, e a gente sabe que isso começa até antes, no plano espiritual, né. Isso, é porque quando o bebê já está no ventre, esse sistema também, que é o límbico, né, o cérebro límbico, que é ligado a emoções, ele também já está pronto, e por isso que há relatos, né, da mamãe quando fala com o bebê, né, quando o bebê nasce, né, ele já tem essa percepção que é a mãe dele, ou então o papai quando canta, às vezes não tem muito contato, né, com a pessoa, o bebê, por exemplo, o papai, né, canta, e quando a criança nasce já percebe, né, que aquela voz conhece, tipo assim, eu te conheço essa voz, né. Então, é porque realmente é trabalhado, né, com essa faixa da infância, de 0 a 3 anos, essa questão do mesmo com atividades sensoriais, com as emoções, né, e tudo vai ficando arquivado nessa memória espiritual. Com o tempo, com o desenvolvimento, né, da criança, ela vai puxando essas memórias espirituais em algum momento.
né? Principalmente a importância de falar de Jesus, né? De falar dos ensinamentos de Jesus, trazer Jesus como nosso irmão. Quando a gente canta a musiquinha, falar que Jesus é o nosso irmão, que Jesus trouxe os ensinamentos, falar desse Pai bondoso que fez tudo, o sol, a chuva, tudo para nós, né? Que nos protege. Então, por isso, a importância de trabalhar sempre o lado sensorial da criança, as emoções, porque tudo vai ficando ativado nessa memória espiritual. E algum tempo ele vai estar puxando essas memórias, né? Por isso que essa construção, essa necessidade de construir desde cedo essa formação moral. Muito bom, Luana. Bota aí o comentário da Lídia também, para a gente encerrar essa parte e passar para a segunda parte. Enquanto uma mãe, o último comentário dela. Bem interessante. Isso. Enquanto uma mãe conversa com um bebê em uma relação olho no olho, em segundos, milhares de células proliferam, se desorganizam e reorganizam pelo estímulo destas experiências particulares, né? Então, a gente está trazendo aí essa visão, né, mais detalhada de como o bebê aprende, que ele aprende pelo afeto, principalmente pelo afeto, né, isso se prolonga, não é só bebê que aprende pelo afeto, né, mas daí a gente tem falado tanto na importância do evangelizador ter esse cuidado na sala, de estar mostrando, de estar fortalecendo esses vínculos com a criança, com o bebê, né, então, é assim que funciona, o bebê aprende sim, né? Então, a gente vai passar para o segundo ponto, e a Luana vai falar mais ainda, né, dessa questão de como é que acontece, né? Como é que acontece na sala de aula, essa evangelização? Como é que se inicia? Como é que se dá? E aí ela vai trazer aí umas imagens bem legais, né, para a gente ter uma ideia de como isso acontece. Vou colocar aqui, só um momento, gente. A Luana é evangelizadora lá no GEG, né, o Grupo Espírita Renascendo com Jesus, né, e ele já desenvolve, aí tem que tirar a mensagem da Lídia, viu? E aí eles desenvolvem já esse trabalho já há alguns anos, ela vai falar aí um pouquinho de como eles organizam essa aula aí, com base no livro da Cíntia, né, Luana? Isso, vou falar um pouquinho dessa dinâmica, né, como ocorre essa dinâmica, a estrutura, essa rotina da evangelização de bebês, precisamente baseada, né, no que a Cíntia trouxe para a gente, e como a gente também estrutura lá no Grupo Espírita Renascendo com Jesus, que eu e Lígia nós estamos na evangelização de bebês, desde 2014, estamos com esse trabalho, que realmente também enche nossos corações, desde o planejamento das aulas, né, da evangelização, até a concretização, quando a gente vê que realmente a criança está aprendendo, às vezes ela, no momento, ela está ali, está andando na sala está andando na salinha de aula, a gente está falando, mas a criança é isso, a criança é muito perceptiva, né, ela aprende pela percepção, às vezes a gente está falando, ela está ali, mas ela está ali arquivando tudo aquilo que está sendo falado. E depois a gente vê nas futuras aulinhas, né, que ela realmente ficou alguma coisa naquela aulinha. Por exemplo, a questão da imitação também, das musiquinhas, né, a gente canta a musiquinha, depois, em dois encontros depois, ela já está ali fazendo o gestozinho da musiquinha. Então, vou trazer aqui um pouquinho dessa estrutura, como é que ocorre, certo? A evangelização de bebê, ela tem uma estrutura, rotina que é dividida em 4 partes. Essas 4 partes, todas têm um objetivo na evangelização. Em torno de 1 hora, essas 4 partes são divididas em torno de 15 minutos. Aí cada parte, né, tem um objetivo,
para aquela aulinha daquele dia, certo? Então, é toda uma estrutura, desde a acolhida, o desenvolvimento da vivência e a socialização. Aí eu vou passar aqui para vocês, o primeiro momento. Aí eu trouxe fotos para ilustrar melhor, para vocês sentirem mais, né, como é esse primeiro momento. O primeiro momento a gente chama de integração, que é a acolhida, que é quando a gente acolhe o bebê, os pais, né, a gente canta uma musiquinha. Por exemplo, a evangelização de bebês no GEG ocorre pela manhã, na parte da manhã. Aí a gente canta a música do Bom Dia. Posso até cantar um pouquinho aqui, mas a questão é trazer a música é fundamental, tem lugar central na evangelização de bebês, principalmente nessa acolhida, certo? Aí você às vezes é desafinar, não tem problema não, mas contanto que a criança sinta as vibrações daquele ambiente, né? Sinta que é por isso que a necessidade de escolher músicas de cunho doutrinários, né? Músicas que falem de Jesus, que falem de Deus, porque tudo isso vai ficando naquele ambiente, as vibrações, né? E vai ficando aí na memória espiritual do bebê, certo? O bebê não entende, é como a gente entende a música, né? Mas ela entende a essência, fica a essência da música, né? Então, esse momento é a acolhida. Acolhida a gente canta, acolhe os bebês, canta esse bom dia, mais um dia se inicia, muita paz e alegria no seu coração. Acho que não está muito legal, mas tudo bem. Aí, pegar no coraçãozinho, né? Sentir o coraçãozinho. Isso a gente canta o bom dia para todos os bebês que estão na sala de aula, né? Tem 3 bebês, são 3 bom dias. Dá para sentir mesmo que essa acolhida, né? Dos bebês, dos pais. E também, nesse momento da acolhida, da integração, a gente canta uma outra musiquinha, mas eu não vou cantar não, viu, gente? Que é a Amor, que é onde a gente procura trabalhar o afeto. Né? A gente tem um boneco de Jesus, que é de pano, mais ou menos desse tamanho, então a gente faz o abraço de Jesus. A gente canta a musiquinha, utiliza de luvinhas com piso, né, para chamar a atenção da criança. Aí a musiquinha tem um gestozinho, e a gente vai cantando essa música, e a criança vai abraçando Jesus, vai beijando. Vamos trabalhando essa afetividade, né, da criança com Jesus, dizer que Jesus está ali com ele na aulinha da evangelização, né, está ali a todo momento, quando ele precisar. E os pais também, a gente procura também, tá, buscando sensibilizar os pais também com essa afetividade com Jesus, também nos corações, né, dos pais também. Luana, eu estou vendo aí na foto, né, que a mãe também está abraçando Jesus, né? Então, é exatamente o que você está falando, né? A mãe também, né, é envolvido nessa energia, né? Envolvida nessa energia. Exatamente, até porque a evangelização de bebês, a gente percebe que a gente está evangelizando os bebês, mas ao mesmo tempo a gente também está evangelizando os pais, né? A gente evangeliza também os pais. Tem relatos aí que os pais até querem depois evangelizar também, porque se sentiram tocados, né? Foram realmente cometidos por essa vibração do encontro, né? Vou passar para o outro momento, que é a parte do desenvolvimento, que é a segunda parte. Aqui é o desenvolvimento. O desenvolvimento, a gente traz a história do dia que irá ser abordado. Por exemplo, nós temos na primeira foto, nós temos o nascimento de Jesus, onde tem ali Maria, José, tem Jesus na manjedoura, aí tem os bichinhos ao lado. Então, a gente traz uma maior aproximação, né, da história para que os bebês possam sentir, né? Esse momento. Então, aí a historinha de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, vocês percebem que são materiais coloridos, né? Tem tapete. E, na outra foto, foi a pesca milagrosa. Tem um barquinho, tem Jesus, que foi pescar com os pescadores. Aí tem os peixinhos. Então, nesse momento, a gente traz a história
geralmente a gente utiliza muito das parábolas, que a gente vê a necessidade de trabalhar muito com as parábolas de Jesus, mas também a gente trabalha com aspecto da criação de Deus, né? A gente trabalha, quando vai falar da criação de Deus, traz o sol, traz as nuvens, aí faz a chuvinha, né? A gente pega, para trazer mais proximidade da chuva, a gente pega um borrifador com água, aí canta a musiquinha da chuvinha, aí eles vão assistindo, né? Aqueles pingos de água neles, é muito bom, né? Sentir essas, a gente vê ele sentindo as emoções, né? É muito bom. Então, esse momento... É tudo muito mágico, né, Luana? Exatamente. Então, a gente traz a história, aí, como eu falei, é em torno de 15 minutos, não quer dizer que seja 15 minutos fechado. A gente vê que a criança já não está tão se sentindo atraída, aí a gente já muda, né, já vai para o outro momento. Então, varia muito, aproximadamente 15 minutos cada etapa, né? Uhum. E vou passar para o outro momento, que é esse momento. O outro momento é o complemento do desenvolvimento também, mas a gente chama de vivência, onde a criança ela vai sentir mais, né, aquela história, vai vivenciar mais, vai trabalhar mais as emoções. Então, por exemplo, aqui é uma criança com trabalho pescando, como a gente tinha crianças já maiorzinhas, em torno de 2 anos, aí nós levamos anzol, né, para pescar. Estou pescando, isso na vivência. E aqui a gente também trabalhou esse dia com outra foto com um tapete sensorial. Então, o tapete sensorial, você vê que tem vários campos, né, onde um é mais fofinho, a gente colocou algodão, tem um que é mais lixadozinho. Então, tudo isso é trabalhando essa vivência, né, da criança o sentir, a criança buscar o sentir, né, trabalhar essas emoções da criança. Legal, Luana. A gente vê, inclusive, vocês adaptando aí de acordo com a idade, né? Porque na foto anterior tinha a pescaria também, mas eram outros peixes, outra vara de pescar, né? Então, assim, há esse cuidado também de acordo com... Porque dentro da evangelização de bebês tem também as idades, né? E isso precisa ser observado, né? Porque o que é que dá adaptando para cada faixa etária, né? Exatamente. E nessa aulinha, se a gente tivesse também bebê, por exemplo, da pescaria, né? Se a gente tivesse bebês assim, com 4 meses, 6 meses, ele não ia conseguir pescar. Então, a gente também tem peixinhos de borracha, porque leva, né, o objeto na boca. Então, a gente já também vê essa necessidade de cada bebê, porque o bebê também desenvolve, né? Tem cada parte do seu desenvolvimento, né? Isso. Muito bom. E temos também a parte que é a socialização. A socialização, a gente vai trabalhar questão mesmo deles brincarem em conjunto. A gente sabe que a brincadeira, né, o brincar é uma forma de aprendizado também. Né? Através do brincar, ele se autoconhece, se descobre, cria vínculos, né? Conhece o mundo. Então, a criança tem o brincar é importante para a criança, né? Que a criança aprende no brincar. Então, a gente traz aí a brincadeira, a socialização. Nessa socialização, a gente trabalha também a questão da divisão do brinquedo. Muitas crianças a gente já percebe que não gosta de dividir muitas coisas, né? Não gosta de brincar sozinha. Então, a gente está sempre estimulando essa troca, esse brincar, esse vínculo entre eles, né? Essa socialização. E a gente percebe até que nessa socialização, que relatos também que quando a criança, ela passa aí à escola, né? Ela é mais fácil, tem uma facilidade de adaptação, porque ela já vivenciou isso na evangelização de bebês, né? Ela teve já esses momentos de estar trocando, se socializando, né? Participando dessa rotina também. É uma rotina, né? A escola também. Sim. Sim, inclusive, Luana, a Cíntia coloca nesse livro, A Gênese do Bebê, né? Ela coloca assim que o brincar é a atividade séria do bebê, né? A gente se torna adulto e a gente tira essa questão do brincar da nossa vida, mas a gente precisa ter claro,
né, que nem é tão bom, né? Mas é preciso ter claro que o brincar, a criança aprende pelo brincar, né? Eu sempre digo que a evangelização de bebê é uma nova visão que se traz, né, do evangelizar, né, seja em qualquer idade, porque ela exatamente ela vai adaptando, e na evangelização infantil, não só bebês, a criança precisa brincar, ela precisa vivenciar, ela precisa experimentar, né? Então, essa questão da socialização aí, do brincar, é importantíssimo. Ela vai experimentar, ela vai tocar, ela vai sentir, e isso, as informações que ela vai conseguindo, as percepções dela vão sendo tudo acumuladas, né? Vão todos para a sua memória, que vai trazer uma construção do conhecimento, né? Então, é muito importante quando você coloca a criança para abraçar Jesus, né? Esse afeto, essa energia, vai desenvolvendo o gosto dela, o aprender a estar perto de Jesus. Isso é importante demais, né? Quanto mais cedo se iniciar isso, melhor, né? Melhor para o espírito. E isso vem só contribuir, né, para aquele espírito, para aquele bebê, porque o bebê vai tanto desenvolver seu lado cognitivo, sensório-motor, seu lado afetivo, né? Então, vem trazer bastante benefícios, como você está citando, de cunho espiritual, né? Porque deve ser bem melhor trabalhar já essa educação moral desse espírito. A gente sabe que é um espírito que precisa, né, desde que está trabalhando isso, trabalhando essa proximidade realmente com Jesus e com Deus, né, entender que realmente Jesus, entender os ensinamentos de Jesus e realmente no ganho material, né, do corpo físico, a criança ganha bastante, porque vai desenvolver seu lado cognitivo, seu lado sensório-motor, seu lado afetivo, a socialização, vai ser uma criança mais sociável, né, vai trazer bastante benefício aí do desenvolvimento da criança. Há quem diga que o bebê, né, ele é um pesquisador. Então, quando a criança começa a manipular esses objetos, né, ele quer resolver esse brinquedinho de encaixe, né? Ali para ele é um problema, ele poder encaixar ali é um problema. Então, ali a gente pensa, é muito simples só encaixar, para o bebê não é. E ali ele está desenvolvendo, né, habilidades, né? Habilidades motoras, habilidades cognitivas, habilidades afetivas, porque tem a sensação do eu conseguir, né? Então, é a criatividade, é a autoestima, tudo está sendo trabalhado nesse momento, e a gente nem sonha, né? A gente nem tem essa visão na hora que está fazendo a atividade, mas é assim que acontece, né? Aí a gente utiliza desses materiais de encaixe, de montar, na socialização, utilizamos também a dança, colocamos uma musiquinha onde eles vão trabalhar também o corpinho, né, exercitar o corpinho, a gente coloca uma música que vem trazer também de cunho doutrinário, né, sempre lembrando, as músicas devem ter um cunho doutrinário, um cunho que realmente fale de Jesus, que fale de Deus, então a gente traz também, quando é possível, na socialização, colocar uma música que vai mexer, né, um pouquinho mais, vai se socializar, pegar na mãozinha do outro, mexer com o bracinho, com a perninha, colocado também nessa socialização. E também na socialização, no finalzinho, a gente coloca, chamamos que é a massagem do bebê. Colocamos uma música mais serena, mais calma. Na socialização, fazemos a massagem, né? Você vê nessa foto aí, tem a mamãe fazendo a massagem no bebê. Então, nesse momento, a gente solicita, às vezes, que a mamãe faça uma prece pelo seu filho, né? Pela sua família. Às vezes, a gente faz também a leitura do evangelho, por exemplo, o que foi estudado naquele dia. Se a gente estuda alguma parábola, a gente vê a passagem da parábola, faz a leitura do evangelho. Então, nesse momento, a gente procura trabalhar essas vibrações amorosas, né, da massagem. Às vezes a mamãe diz que o bebê é muito inquieto, então ajuda bastante nesse momento essa massagem, né, com os bebês. Então é isso. Separado em 4 etapas, né, onde tem a acolhida, o desenvolvimento com a vivência e essa socialização.
Muito bem. A prece e tem o passe, a águazinha fluidificada. Ok, Luana, tem algumas perguntas aí no chat, né? Que estão perguntando. O Jarrane está perguntando quem é que faz, quem é que se é a própria Casa Espírita que faz esse material. Esse material é feito pela equipe? Cadê? Deixa eu colocar aqui. Onde conseguir essas músicas? São duas perguntas que tem, né? Da Heloísa Helena, onde conseguir essas músicas, e do Jarrane, se esse material é feito pela equipe. Certo. Alguns materiais são feitos por nós, mas geralmente é mais comprado mesmo. A gente busca pessoas que trabalham já com confecção, né, de materiais como bonecos de pano, aí solicita que faça de Jesus, que trabalha com pessoas que trabalham com feltro, aí a gente solicita que faça, por exemplo, bonecos que a gente vai precisar, tá, uma determinada aulinha, então tudo a gente vai buscando, né? Vai atrás, ou quem tem aptidão para fazer os evangelizadores acaba também fazendo. Fazendo, é verdade. Isso. Aí, matéria, tapete, a gente tem o tapete, o tatame, a gente comprou, mas pode ser que seja um pano, o evangelizador coloque um pano ali primeiro para situar, né, o espaço onde a evangelização irá ocorrer, que fica melhor, né, da criança compreender que aquele espaço ali, ele deve estar ali para compreender a evangelização, entender a evangelização. Limita, né, Luana? Limita o espaço dele, né? Porque o bebê tende a sair, né? E aí limita, ele sabe que ali é o espaço da aulinha, né? Exatamente. E aí, com relação às músicas, a gente sabe que tem no site da FEEGO, né? Tem algumas músicas para download. Né? Tem o ID deles também, se não me engano, o nome é Semeadores, que são as músicas, mas quem tiver interesse, fala comigo, com a Lídia, a gente pode ver, a gente tem muitas da música também já arquivadas, né? Quem tiver interesse, é só passar aí o e-mail, a gente vê aí como é que a gente pode estar repassando esse material, né? De música. Isso. Agora, livro, acho que não tem PDF, né? Eu acho que não tem. Não, livro não tem, é verdade. Né? Muito bom. Ver se tem mais outra no chat aqui. O Jarrão está citando aqui a Cândida. Isso, a Cândida, para quem não conhece, a Cândida é a esposa do Tarcísio Lima, né, que toca violão. Então, ela trabalha com materiais de cunho pedagógico, né, necessários, com o de pano, né, bonecos de pano, tem feltro também, que é muito bom esse material de feltro. Aí também a gente vamos atrás de comprar material de borracha, nos bichinhos de borracha, como tem bebês levam a boca, então é muito necessário ter o cuidado também desses materiais que são levados para a evangelização de bebês. Dependendo da faixa etária, tem bebês que realmente levam as coisas na boca e por isso que tem que ter atenção do material a ser escolhido, a ser trabalhado com a faixa etária. Isso mesmo. E aí, né, nós vamos para o nosso último tópico, que vai falar, né, o que essas experiências, eu só queria ressaltar antes da gente passar para outra atividade, né, que é uma coisa assim que a aula de evangelização de bebês é assim, super linda, né, a questão do colorido, né, chama muita atenção. Mas é só salientar que a Cíntia, nesse último livro dela, ela coloca muito bem assim, não adianta ser só colorida, né? A atividade, a evangelização de bebês, ela não se resume só ao colorido, a esses recursos lindos e maravilhosos, né? Não se resume a isso. Então, é necessário realmente ter esse cuidado, né, de trazer a mensagem do evangelho para os bebês, né? A Luana citou aí a questão das parábolas, né? E outras atividades que podem ser realizadas, né, para a gente focar, passar um pouquinho do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Isso, né? Exatamente. É necessário também saber como trazer, abordar aquele bebê, né? Como a gente falou nisso, esse bebê ali tem as suas características próprias, né? Por isso que o evangelizador tem que ter o olhar sensível, tem que ter a escuta sensível,
porque o planejamento da aulinha ali a gente senta, planeja, vê os bebês que estão no ciclo, né? Mas a abordagem, ela deve ser individual, a escuta, né, daquele espírito para conosco, ver a necessidade dele é individual, né, dentro da evangelização. Por isso que não adianta só pegar as coisas coloridas, vou evangelizar, evangelizar. Não, é preciso ter todo um estudo, todo um preparo, né, para evangelizar. Que a criança sente quando você está inseguro, você não sabe, você não domina o assunto. A criança sente, ela não vai. Pode até 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá? Sentir isso, né? Sentir a evangelização, mas depois ela não vai, porque ela está sentindo a insegurança que você está passando, que você não está sabendo abordar o tema. Isso. Então, assim, o que nos traz, né, Luana? Esse terceiro ponto fala dessas vivências, né? O que essas vivências nos trazem, né? Nos dizem, nos tem dito, esse tempo todo com a evangelização de bebês que a gente tem vivenciado no Brasil, fora do Brasil e aqui, né? O que essa vivência tem trazido para a gente, né? Quais são as contribuições, né? E aí eu vou falar aqui um pouquinho, né, desses 3 pontos que são muito importantes para a gente, o que a gente tem aprendido, né, para o trabalho da evangelização, né, é importantíssimo conhecer a criança, né, então a gente só vai conhecer a criança se a gente se envolver de fato com esse trabalho, como a Luana colocou anteriormente, não é só o colorido, não é só, é você se deixar, o evangelizador se deixar envolver, né, junto nessa vibração de amor, para tentar conhecer a criança, ver além do comportamento da criança, ver o que causa aquele comportamento, o que tem trazido, que ela tem chorado tanto naquele momento, naquele dia, o que deixou emburrado, o que deixou ela em silêncio, né, a gente está sempre conhecer. E aí esse conhecer também, né, nos remete ao diálogo, a importância desse diálogo com a família, né. Outro ponto também que nos traz, né, é compreender essa ação evangelizadora, né, compreender que a ação evangelizadora é para além do colorido, esse cuidar do espírito que está reencarnando, né? A gente precisa ter esse olhar de cuidado, de atenção, de estar integrando o interesse, o brincar, a ludicidade da criança com a necessidade do espírito, com a necessidade daquele espírito, ver as singularidades de cada criança, né? Cada criança tem o seu aspecto singular, a sua individualidade. Então, a gente precisa estar pensando nisso, né? É isso, Luana? Isso mesmo, realmente é isso. Entender que realmente ali tem vários espíritos com cada uma das suas características, mas realmente trabalhar com essa individualidade, cada um tem suas necessidades, né? Isso mesmo. Então, realmente essas vivências, né, com a evangelização de bebês só enche nossos corações, quem é evangelizadores, perceber esse aprendizado dos bebês nessa faixa etária, poder contribuir com esse bebê já desde cedo, ter esse conhecimento doutrinário, conhecimento do evangelho, realmente só enche nossos corações e realmente é algo que faz, a gente trabalha para mudar o pensamento, né, mudar sentimentos, e aí com esse trabalho a gente também vai olhando para nós, vai fazendo essa reflexão também, se autocobrando, né, essa mudança de pensamento também, essa mudança de sentimentos, para estar em comunhão realmente com os ensinamentos do Cristo, né, ensinamentos da doutrina espírita que a doutrina espírita nos traz. Exato. E a gente tem algumas experiências também dessas vivências aí, a Luana trouxe um pouco do trabalho que ela desenvolve aí no GEG, e a gente tem alguns centros espíritas também. Você tem alguma coisa com relação dessa forma, agora no isolamento, Luana, como é que a gente está fazendo? Sim. No isolamento, realmente ficou muito assim, né? E agora, o que é que nós vamos fazer? Parou tudo as atividades. No início da pandemia, deu uma parada realmente as nossas atividades físicas, né?
Mas nós agora continuamos virtual, nós estamos de forma virtual. A evangelização, a evangelização espírita da nossa casa, do grupo espírita, a gente procura ter vínculo com a família. Desde a gente da evangelização de bebê, a gente construiu o WhatsApp. O WhatsApp a gente tem fortalecido cada vez mais a interação de nós, evangelizadores, para com a família. A gente posta músicas de cunhos doutrinários, postagens de vídeos também que tenha uma história, que tenha uma mensagem, né, uma mensagem de amor, de carinho, de afeto, de Jesus, que vem trazer Jesus também. A gente também está sempre alimentando esse grupo de WhatsApp com essas coisas doutrinário também. A gente também busca postar vídeos onde trata esse desenvolvimento do bebê, onde vem trazer como é que ocorre esse desenvolvimento do bebê. Então, tudo isso pelo WhatsApp a gente busca estar tendo esse vínculo com a família, buscando incentivar a família, né, também a estar evangelizando os bebês, a criança na sua casa, colocando esses vídeos para eles assistirem. Outro aspecto também que nós estamos realizando é atividades remotas. O que seriam essas atividades remotas? Junto com a ação social da casa, né, com a área social, está sendo entregue materiais para as crianças fazerem em casa. Materiais pedagógicos, por exemplo, a dos bebês, nós enviamos o material para eles fazerem com os pais, mas voltado para a área sensório, né, ele estimular o tato dele, e entregamos também um tapetezinho sensorial, né? Aquele tapetezinho que tem, que eu até mostrei na área lá da vivência, então foi feito um tapetezinho, um livrinho com sensorial para a criança também estar sendo estimulada em casa. Outro ponto também que nós estamos utilizando, começamos, foi a evangelização de bebês, dando continuidade. Começamos no início de junho agora, com a evangelização através do WhatsApp. Foi a ferramenta que eu e Lívia, que evangelizamos, achamos melhor devido às condições mesmo dos pais, né? Então, foi o melhor que a gente conseguiu para realizar esse trabalho, que a evangelização está ocorrendo de bebês de forma virtual pelo WhatsApp. Legal, Luana. No mesmo horário, no domingo, nós iniciamos, só que a atividade virtual ela não vai ter o tanto do tempo que tem a gente realizar, né? Que é em torno de 1 hora e 15 minutos. Mas realmente é mais para estar fortalecendo mesmo os vínculos com a família, né? Buscar estar estimulando a trazer a música, né? A gente traz a música para a criança sentir, né? As vibrações. Na evangelização virtual também, a gente traz uma historinha bem simples. Por exemplo, domingo agora, a gente trouxe o Lava Pés, aquela passagem de Jesus de Lava Pés. Aí, antes da aula, nós colocamos no WhatsApp para a mamãe separar já uma bacia de água, né? Porque a mãe está fazendo esse processo com os bebês, vai fazer esse processo. Então, nós pedimos que ela separasse uma vasilha com água para na hora do lava-pés, ela ir lavar os pezinhos do bebê. Aí, no outro domingo, nós tivemos trabalhamos com os bichinhos, que foi com os animaizinhos, trabalhamos com dedoches. Aí fizemos vários dedoches com os animaizinhos. Eu tenho um dedoche aqui que está entregue no evento da evangelização espírita, de Jesus, eu utilizei. E utilizei também. Aí trabalhei aquela música na fazenda, né? Na fazenda, pato tem. Aí todos os bichinhos. Então, o tempo, né, não é igual do físico, né? Geralmente a gente está pegando em torno de 20 minutos, 25 minutos a aulinha virtual, mas iniciamos, estamos construindo, mas está sendo muito bom, a gente está vendo que está tendo resultado, e estamos se estruturando, eu e Lígia, apesar de nós não pegamos ainda alguns materiais que está lá no nosso grupo espírita, estamos estruturando aí as atividades para ser realizadas de forma virtual, né, para não deixar que aconteça a evangelização de bebês. Aí encontramos no meio o WhatsApp que ficou melhor, ficou melhor, né, devido às condições, o pai não tem aquele Zoom, não tem o Meet,
Então, tem o WhatsApp, vamos fazer pelo WhatsApp. Então, foi feito pelo WhatsApp. Olha aí, né? Adaptando a tecnologia às necessidades do momento, né? Enquanto o GES faz pelo WhatsApp, que foi a forma melhor que encontraram, outras casas espíritas, né? Eu tenho tido notícia que fazem, abrem salas, né? Eles têm aberto salas pelo Google Meet, pelo Zoom, eles têm aberto salas e têm realizado esse trabalho da evangelização. O que a gente destaca aqui é a importância de manter esse vínculo, né, de estar sempre mantendo esse vínculo com as crianças, seja de que forma for, né, seja através dessas atividades que vocês também entregaram, junto com a ação social, seja através de um contato, de um telefonema para a família, por telefone ou pelo WhatsApp. Importante é a gente estar fortalecendo, né, tá mantendo esses vínculos com evangelizando com as famílias, né? Muito bom. Eu queria destacar aqui também, né, uma fala de uma evangelizadora que tem nesse livro da Cíntia, que ela diz da emoção de ser evangelizadora, de bebês, da emoção que é ser evangelizadora de bebês, e de quanto isso tem trazido de benefício para ela mesma, né, destacando que o bebê, ele praticamente não fala, né, o bebê, ele não, praticamente, alguma coisinha que ele fala ali, aquelas coisinhas que às vezes entrecortadas, que a gente entende, mas em outros momentos, né, é preciso de um esforço maior do evangelizador, da sua sensibilidade, do uso dessa sensibilidade para entender o que o bebê quer, para entender a linguagem do bebê. E ela vem ressaltando exatamente isso, né, de quanto isso, ser evangelizador de bebês, tem sido benéfico para o desenvolvimento dela enquanto evangelizador. A gente está já caminhando para o final, e eu queria deixar essa mensagem aqui, né, e esse convite, para que a gente se fortaleça, os evangelizadores de bebês, e que a gente se sinta convidado para fazer parte desse trabalho de evangelizar bebês, de evangelizar na infância, né, que a gente tenha essa disposição, né, para que a gente possa estar se capacitando para levar Jesus à vida desses espíritos que estão chegando, né, estamos precisando. Então, fica aí a minha mensagem final, né, de convite, queremos agradecer, não sei se tem mais alguma mensagem que a gente possa ler. Mas, né, tem uma fala da Joana, né, aí, uma mensagem da Joana, colocando, tem como colocar? A Joana Brito. Evangelização de bebês é show, mesmo à distância, eu também acho, viu, Joana? Ela também é perfeita, viu? O bebê. Oi? Que bom que ela está gostando da evangelização de bebê à distância. Pois é, né? Aí tem uma mensagem também do Jarranes, né, colocando aí mais embaixo. A parte sensorial deve ser feita pela família, nesse caso, à distância, né? E também presencial, muita coisa é feita, essa parte é mais feita pela família. Nesse caso, o evangelizador conduz os pais, exatamente, é isso mesmo. Que bom, né? Então, é isso, a gente agradece a presença de vocês, né, nesse bate-papo aqui, e fica o convite para vir trabalhar nessa seara do Cristo aí com os bebês. Não é isso, Luana? Exatamente. Realmente você vai ter só ganhos vindo trabalhar com a evangelização de bebês. Realmente é algo que mexe com o seu espírito, com as suas emoções, que realmente você só evolui trabalhando com os bebês, né? Porque realmente é algo que mexe com os sentimentos do evangelizador. Então é isso, a proposta é essa de trazer um pouquinho desse conhecimento da evangelização de bebês, né? Para quem não conhece, conhecer melhor esse trabalho, para quem que tem a curiosidade, né, de colocar no seu centro espírita, né, buscar ir atrás, se quiser falar comigo, com a Lídia, com
com a Silvia, também estamos dispostos a contribuir, né, o que puder a gente contribuir nesse processo de construção da evangelização de bebês na sua casa, no seu centro espírita, estamos aqui, porque realmente a proposta é essa, que realmente toda casa que tem evangelização de bebês, ou tem evangelização infantil, também tem a evangelização de bebês, né? Seria muito bom. Isso. E a gente queria destacar também, gente, que de quinta a domingo, a coordenação da Infância e Juventude tem atividades no Instagram, né? O MS Show. É isso? É isso, Luana? O MS Show, às 9 horas MS da Show, noite. né? De quinta a domingo, 9 horas da noite, né? Tem uma atividade aí para os jovens, então participem, tá certo? E a gente está se movimentando no sentido de divulgar a evangelização aqui no Ceará. Isso, muito obrigado. Diga, Luana. Não, só para dizer que hoje tem a Aline, vem trazer aí algumas mocidades, trazer como é a mocidade, como é a sua mocidade, trazer um pouquinho como funciona a sua mocidade, e amanhã tem eu e Janes, e também estamos nessa live aí do MS Show com Sabores do Evangelho, onde a gente traz uma receita e tenta fazer a relação da receita com o Evangelho de Jesus. Olha aí. Curiosidade, segue lá as inovações na página, na MSXAU, na MS Show, para ver aí como é que isso ocorre. Isso, então, um bom dia para todos, né? Muita paz. Obrigada, gente. Tchau.